gente vê pelo coração, né? Um cidadão que não vive com o que diz, esse não é um profeta verdadeiro. Tarô, cartas, búzios, particularmente eu não acredito em nada disso. Depende dos profetas que aparecem por aí, né? Que tem os falsos e os verdadeiros. Na Bíblia inteira tá cheio de profeta, Daniel, João. Bem, sinceramente, eu não confio, não acredito nesse tipo de coisa. Pra mim é só Deus mesmo que sabe o futuro. A partir do momento que a pessoa fala, transmite algo pra você, você sente se é de Deus ou não. A profecia, quando ela é de Deus, você sente. Nós aqui, pobre mortal, a gente não tem esse poder. Acho que é da imaginação da pessoa. A profecia vem da palavra. Se você ouve a palavra, ali está na Bíblia, você ouve a palavra, essa é a profecia verdadeira. E aí, gostou do estudo de hoje? Espero que sim. É um estudo importante para a compreensão da Bíblia e do momento que estamos vivendo. Veja, o dom de profecia é um dom bíblico. Quantos profetas existiram e, veja, esse dom de profecia pode existir em qualquer momento da história. A Bíblia não fecha, olha, até aqui existiram profetas, não mais existirão. Pelo contrário, Jesus falou que existiriam falsos profetas, ou seja, se ele falou que existem falsos profetas, é porque também existem os verdadeiros. A grande questão é saber como provar esses profetas. Como eu vou saber? O indivíduo se diz profeta. Está assim de igreja por aí, onde o pastor ou o líder religioso se diz um profeta ou uma profetisa. Como que eu vou saber se isso é um profeta mesmo de Deus ou não? Bom, a Bíblia nos diz algumas coisas para a gente provar os profetas, para a gente poder ver. A primeira coisa que você precisa perguntar ou saber é se esse indivíduo que se diz profeta, se ele aceita a encarnação de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus, ou seja, ele reconhece Jesus como Deus, ele aceita o sacrifício de Jesus como morte substitutiva na vida dele. Segundo aspecto, ele manifesta o fruto do Espírito na sua vida, ou seja, ele é humilde, ele tem mansidão, domínio próprio, ele é bondoso, ele é altruísta, ele é cuidadoso com as palavras. Eu tenho que me preocupar com isso, porque isso é uma característica de um profeta verdadeiro. Existe outra reflexão importante sobre esse tema, que nós devemos ver se as suas predições se cumprem. Veja, se vem de Deus, quantos por cento você acha que as predições deveriam se cumprir? 100%. Se é de Deus, Deus não erra. Então, ele veja as profecias que esse indivíduo está fazendo. Todas elas se cumprem na sua integralidade. Então, já é mais um ponto positivo, senão, já é descarte. Vive em conformidade com a palavra de Deus e com a lei de Deus, ou seja, guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. As suas visões, quando ele diz ter visões, elas são testemunhadas por pessoas e elas são acompanhadas de fenômenos físicos. Querido, todas essas questões, elas devem ser colocadas à prova. O indivíduo não pode falhar em nenhuma delas. Guarda o sábado, aceita a encarnação de Jesus, reconhece Ele como Deus, aceita o seu sacrifício, manifesta o fruto do Espírito na sua vida, é cuidadoso com as palavras, ele se cumpre todas as profecias que ele faz. Quando ele tem visão, é acompanhado de fenômenos físicos. Por exemplo, a pessoa deixa de respirar. Existe isso ou não? Querido, você sabe também que a Bíblia, ela acredita e ela diz que nos últimos dias até os filhos profetizarão. Então nós não podemos, como céticos, qualquer indivíduo que diz ser um profeta, simplesmente descartarmos. Mas a gente precisa acompanhar a vida dele para saber se de fato ele guarda os mandamentos de Deus, tudo direitinho. E o dom de profecia, ele pode ser concedido tanto a homens quanto a mulheres. Você sabe, a Bíblia não faz acepção de pessoas. Eu me lembro de alguns casos, por exemplo, a Miriam era uma profetisa, Débora era uma profetisa, Ana era uma profetisa, as 4 filhas de Jairo profetizaram. Então você percebe, o dom de profecia é bíblico. Jesus Cristo disse que haveriam falsos profetas e que deveríamos tomar cuidado com eles. Se existem os falsos, tem os verdadeiros. O livro de Joel, no capítulo 2, diz que nos últimos dias haveria profecias acontecendo. Ora, como que eu vou detectar? A gente listou aqui, a gente comentou um pouquinho a respeito de todos esses fatores que a gente precisa estar atento para saber se de fato aquela pessoa vem de Deus ou não. Descobrimos também
que um profeta não pode ser só um profeta, pode também ser uma profetisa, uma mulher. Bom, agora eu queria que você acompanhasse comigo Apocalipse no capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17 diz assim: Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra com os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então você percebeu o dragão. Quem é o dragão? Você já sabe, né? É Satanás. Satanás se irou contra quem? Contra a mulher. Quem é a mulher no Apocalipse? A igreja. Contra qual igreja? Tem mais de 35 mil igrejas. Contra que igreja o dragão se irou? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, que diz assim: Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse: Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, essa igreja, ela teria também um dom específico nos últimos dias, o dom de profecia. E sabe, a igreja adventista, que guarda os mandamentos de Deus, acredita que uma mulher, na verdade uma menina, que na época tinha 17 anos, recebeu esse dom específico, chamada Ellen Gold White. Sabe, Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, uma inspiração juvenil, que corre agora, no ano de 2011, no ano próximo. E eu escrevi 365 páginas. Querido, não foi fácil. Foi muito difícil. Não foi fácil. E olha que eu tenho 2 faculdades. Mas sabe, essa mulher que tinha só até a 4ª série primária, ela escreveu 100 mil páginas. E ela não escreveu num laptop, num computador. Ela escreveu à mão. Essa mulher, ela recebeu uns dons muito especiais. Todos os hospitais que existem da Igreja Adventista, as editoras, as escolas, tudo isso é fruto de sua orientação. Ela só tinha a 4ª série. Sabe, todas as suas profecias se cumpriram ao pé da letra. Ela observava o sábado. Ela cria em Jesus Cristo como o único Salvador pessoal. Ela reconhecia a divindade de Cristo. Ela viveu de acordo com o conhecimento que Deus deu a ela. Sabe, na época em que ela vivia, as pessoas que tinham febre, a ciência, a medicina, diziam que elas tinham febre porque elas tinham muito sangue. Sabe qual era o tratamento medicinal que o médico recomendava? Sangria. As pessoas retalhavam, os médicos retalhavam as pessoas para sair sangue. Sabe o que ela dizia? Molhe com água fria as extremidades do corpo. Se possível, dê um banho com água fria. O tempo passou e a ciência mudou. Como uma mulher com apenas a 4ª série iria escrever 100 mil páginas? Como uma mulher conseguiria descobrir coisas à frente do seu tempo? Apenas pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Sabe, a nossa única regra de fé é a Bíblia. Só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Mas nós reconhecemos que qualquer pessoa pode se tornar um profeta desde que Deus queira, ou uma profetisa. Você pode ser, eu posso ser, mas eu já digo, eu não sou. Gostaria até de ser, é um privilégio, imagine, Deus escolher você como um profeta, uma profetisa. Mas eu não sou. Talvez você não seja. Mas um dia Deus escolheu uma menina chamada Maria para ser mãe de Jesus. Milênios depois, 2000 anos depois, Deus escolhe outra menina, Ellen Gold White, para que a gente pudesse entender algumas coisas. E sabe, ela faz algumas profecias, todas elas se cumprem. Eu queria que você lesse um pouquinho do Espírito de Profecia. Eu gostaria de indicar para você um livro de bolso pequeno, só para você ter uma ideia, chamado Caminho a Cristo. Vale a pena ler esse livro. Vale muito a pena. Você perceberá o cuidado que Deus teve para com essa mulher. Leia, estude a Bíblia.
Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que existe esse dom lindo, o dom de profecia. Não sei se você sabe, mas um dos livros que ela escreveu, chamado O Desejado de Todas as Nações, recebeu um prêmio da Biblioteca de Londres, da Biblioteca Britânica, como o melhor livro falando a respeito da vida de Jesus que o gênero humano já produziu. Como é possível isso? Pelo poder de Deus. Querido, estude, continue estudando, continue crendo nas profecias da palavra de Deus. E você vai crer. A Bíblia diz: creia nos meus profetas e prosperareis. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Na semana que vem, nós estaremos falando a respeito do dízimo. Vale a pena estudarmos um pouquinho isso, que é tão lindo, mas que foi deturpado por tantas pessoas. Não pode perder, hein? Semana que vem, você vai ver o que a Bíblia fala a respeito do dízimo.